Fala galera, beleza? Aqui Anderson Araújo do canal da Janela mais uma vez, trazendo sempre conteúdo para vocês sobre futebol brasileiro, futebol internacional. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal e deixa teu like. Hoje vou estar trazendo conteúdo bastante bacana aqui para vocês. Hoje, Dia dos Pais, já quero de antemão desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, repleto de alegria e de felicidade, ok? E hoje a gente vai fazer o vídeo Tal Pai, Tal Filho. Jogadores de futebol que seus filhos resolveram seguir os passos do pai, seguir a mesma carreira de jogador. Então fica ligadinho aqui com a gente que esse vídeo tá bastante legal, beleza? E vamos fazer, pessoal, um top 5 de 5 jogadores que seu filho ou seus filhos resolveram seguir a mesma carreira de jogador. E eu vou começar pelo jogador brasileiro Mazinho, que teve passagem por clubes como Palmeiras, como Vasco da Gama, e o ápice da sua carreira, que foi conquistar a Copa do Mundo de 1994 pela seleção brasileira. E 2 dos seus filhos resolveram seguir a mesma carreira de jogador também, que é o Rafinha Alcântara e o Thiago Alcântara. Rafinha Alcântara, jogador muito habilidoso, que teve passagem por clubes como Barcelona, Inter de Milão e agora faz parte do elenco do PSG. Jogador que chegou a ser campeão olímpico de 2016, vestindo a camisa da Seleção Brasileira Olímpica. Está aí, talvez até se encaminhando para vir jogar em algum clube brasileiro por esses dias. Esse é um dos filhos do Mazinho. O outro filho do Mazinho é um jogador bastante habilidoso também, que é o Thiago Alcântara. Teve passagem bem lá no começo da carreira pelo Flamengo, Barcelona, Bayern de Munique, onde teve grande destaque, e hoje em dia faz parte do time do Liverpool. É um meia bastante habilidoso, também que está em grande fase na sua carreira. Como ele se naturalizou espanhol, apesar de ter o pai brasileiro, ele se naturalizou espanhol, chegou a defender as cores da seleção da Espanha, então também é um grande jogador que vem seguindo aí os passos do seu pai. E o número 2 dessa lista, pessoal, é o italiano Paolo Maldini, que tem 2 jogadores na sua família, tem 2 dos seus filhos, que é o Christian e o Daniel, que resolveram seguir também os seus passos e ser jogador de futebol. O Maldini, até o seu pai, então já é uma herança grande aí de família, até seu pai, que é o Cesário Maldini, também foi jogador de futebol, mas não teve tanto destaque como teve Paolo Maldini, apesar de também ser um jogador muito histórico da seleção italiana e do Milan, o Cesário, teve um destaque maior ainda o Paolo Maldini, que só jogou pela equipe do Milan em toda a sua carreira e foi um grande jogador da seleção italiana. E ganhou vários títulos, como Champions League, vários títulos individuais, chegou a ser cotado para melhor do mundo e teve uma grande carreira. Paolo Maldini. O Christian Maldini é um jogador que começou nas categorias de base do Milan, hoje em dia joga no Lecco, que é um time da Série C italiana. E ele procura seguir os mesmos passos do pai, que também é um jogador que atua na área defensiva, já que Paolo Maldini, seu pai, foi um jogador que atuou como zagueiro e como lateral esquerdo. Daniel Maldini, também filho do Paolo Maldini, também começou sua carreira nas divisões de base do Milan e hoje em dia joga no Spezia da Itália, emprestado pelo próprio Milan. E é um jogador meio-campista, não é zagueiro nem lateral esquerdo como foi seu pai, mas é um meio-campista que defende atualmente o Spezia da Itália. E o número 3 dessa lista é Bebeto, o pai do Matheus Oliveira. Bebeto foi um jogador que jogou por Vasco da Gama, jogou por Flamengo, teve grande destaque no La Coruña da Espanha e também campeão do mundo de 94 naquela dupla histórica com Romário. E quem não lembra daquele gol em que ele fez aquela cena em homenagem ao seu filho, a um de seus filhos, que era justamente
Matheus Oliveira. E Matheus Oliveira foi um jogador que teve passagem por Flamengo, por Curitiba, por Sport de Portugal. Atualmente ele joga no Mafra, que é um time da segunda divisão de Portugal. Filho do Bebeto, Matheus Oliveira. Alf Inge Haaland. É um nome até um pouco difícil de pronunciar. Mas esse é um norueguês que teve passagem pelo Manchester City e pela seleção norueguesa. E é o pai de nada mais, nada menos do que Erling Haaland. Jogador que teve muito destaque no Borussia Dortmund e hoje em dia defende as cores do Manchester City. Então, Erling Haaland, filho do Alf Inge Haaland, também é um dos tal pai, tal filho. E o último dessa lista, o número 5 dessa lista, não poderia deixar de ser ele. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Pelé, não precisa nem falar sobre ele aqui, todo mundo sabe que ele foi o rei do futebol, marcou mais de 1000 gols, foi um dos grandes jogadores da seleção brasileira, chegando a ser tricampeão mundial pela seleção brasileira e também teve muito destaque no Santos. E ele tem um filho chamado Edinho, só que Edinho, ao contrário de Pelé, não decidiu ser um goleador, decidiu ser goleiro. Não chegou a ser um goleiro lá de grande destaque, mas chegou até a defender as cores do Santos também, que era o time do seu pai. Mas o melhor resultado que ele teve foi um vice-campeonato brasileiro de 95. Mas é mais um tal pai, tal filho. Então esse foi o tal pai, tal filho, galera. Nós ficamos por aqui. Te agradeço demais pela força aí de estar assistindo o vídeo até o final. Não esquece, se você não é inscrito ainda, deixa teu like e se inscreve no canal, beleza? E se faltou algum jogador aqui dessa lista, bota aí nos comentários. Quem sabe depois a gente faz aí um parte 2 desse tal pai, tal filho. Mais uma vez desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Abraço, valeu, até a próxima.